O Santos vence o Velo Clube pela última rodada do Paulistão, com uma goleada, e consegue se classificar para as quartas de final, o que era um cenário difícil numa certa parte do campeonato. O Santos conseguiu e ainda jogou muito bem, o que é muito positivo. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico do Sai Jogando. Já se inscreve no canal e em todas as redes sociais. Bom, como eu falei, o Santos conseguiu aplicar uma goleada no Velo Clube, na Vila Belmiro, por 6-0. Mas é óbvio que a gente não pode usar esse jogo de parâmetro para o resto do ano. O Santos joga contra times muito, muito mais qualificados que o Velo Clube. Mas o jogo era contra o Velo Clube, a gente precisava ganhar para se classificar, ou melhor, a gente precisava ganhar e ainda torcer para alguns resultados. Os resultados aconteceram, o Santos venceu e agora vai enfrentar o Novo Horizontino nas quartas de final. É um jogo só, é lá em Novo Horizonte, mas eu acho melhor do que pegar um Palmeiras, um Corinthians ou São Paulo, por exemplo. Então eu ainda acredito que o Santos tem chance sim de ir para uma semifinal e quem sabe, né, como o Paulistão é um torneio curto e agora mata-mata, o Santos, querendo ou não, tem uma certa chance de fazer uma campanha melhor do que a gente esperava. Bom, vamos falar sobre o jogo. O Neymar, o Arão e o Gabigol foram relacionados dessa vez para o jogo na Vila Belmiro. Eles três não foram para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Neymar começou no banco, o Ilharão e o Gabigol já começaram jogando. O Santos foi a campo com Brazão, que fez poucas defesas, mas as defesas que fez foram muito boas. O Mike, que não comprometeu, o Zé Ivaldo e o Luan Pérez mal trabalharam. Vinícius Lira, eu acho que ele ainda oscila demais e talvez o Santos também precise buscar um jogador para essa posição, porque o Escobar a gente sabe que não tem condição nenhuma. O Arão, o Bom Tempo no meio campo, foram muito, muito bem. E eu acho que finalmente o Vojvoda viu o Bom Tempo. Parecia que ele não existia até alguns jogos atrás. E agora ele não tá saindo da titularidade. Vamos ver se é porque o Santos tava com um problema na volância. O Santos tá tentando contratar um volante, mas para mim o Bom Tempo tem muito a oferecer pro Santos e deveria ser titular. No jogo contra o Velo Clube ele jogou junto com o Arão e os dois foram muito, muito bem. E o Arão a gente falou, né? Ele voltou e é essencial para esse time. Jogou também Barreal, Moisés, fazendo a estreia como titular agora, Tassiano e Gabigol. Eu achei uma escalação muito, muito boa. Eu realmente só colocaria o Neymar, assim, de diferente. Para mim, esse é o time titular do Santos hoje. Eu acho que é o Neymar no lugar do Tassiano mesmo. E esse é o time ideal. O Moisés, pelo menos, se mostrou muito útil e, querendo ou não, é, ele ajuda mais do que o Guilherme ajudava, eu acho. Porque ele consegue segurar a bola melhor. A única deficiência que ele tem é a velocidade, que o Guilherme tinha de melhor. Mas, mas ele ajuda na defesa, ajuda no ataque e tem mais refino técnico, que é coisas que faltam nesse time do Santos. Então, vamos falar sobre o jogo agora. Com pouco tempo o Velo Clube chegou com perigo e aí, como eu disse, o Brasão fez boas defesas. Mas em 5 minutos de jogo o Santos abriu o placar. Uma bola de escanteio, o Tassiano desvia de cabeça e o Gabigol fica sem goleiro, só mandar para dentro. E é o que ele faz, o Santos abre o placar com 5 minutos. Continua jogando muito bem e com 18 o Gabigol manda uma fatiada muito, muito boa lá na área e o Moisés faz o gol dele, faz um gol de cabeça e o Santos começa a vencer por 2-0, já deixando a torcida mais tranquila. E ainda no primeiro tempo, cruzamento do Bom Tempo, o Santos faz mais um gol de cabeça com o Tassiano. Então, a gente já pode ver que a bola aérea foi muito, muito forte nessa partida do Santos. O que a gente não costuma ver em praticamente, ou melhor, em nenhum jogo. O Santos sempre tem como problema principal a bola aérea. E no jogo contra o Velo Clube foi a arma mais potente do Santos. Óbvio, foi o que eu disse, não é parâmetro para o resto do ano. Mas tem uma esperança de melhorar essa bola parada, essa bola aérea. Não só como atacando, mas defendendo também. Defendendo a gente não teve muitos exemplos na partida contra o Velo Clube, mas atacando a gente viu que tem um potencial ali. Então, como eu disse, o primeiro tempo foi muito bom. O Santos foi pro segundo tempo agora com o Neymar e o Miguelito, tirando o Barreal e o Tassiano.
Eu falei que a escalação era ideal, mas talvez o Miguelito também mereça uma vaga. Mas é um ótimo reserva, caso o Vojvoda não queira utilizar de titular. E aí, com certeza, o Neymar vira o foco principal. É a primeira vez dele e o Gabigol jogando juntos no time do Santos. E ele foi muito bem, né? Deu pra ver que ele tava buscando o jogo. Teve uma falta forte que ele sofreu ali, que ele até ficou bem bravo com o jogador do Velo Clube. Eu acho que ele tinha razão nesse quesito, porque foi uma entrada muito desproporcional, sendo que o jogo já tava 4-0, eu acho. Mas, falando do Neymar em si, eu acho que ele fez uma boa reestreia, mas, assim como eu falei pro time, não é parâmetro pro resto do ano. E aí, aos 56 minutos, uma chegada no bom tempo, o Velo Clube fica com 1 a menos, e perdendo de 3-0. E a partir daí, o Santos cria, acho que o tempo inteiro. O Brasão, acho que nem pulou no segundo tempo. E aí era questão de tempo pro Santos fazer um gol. E aos 57, 1 minuto depois, ou melhor, aos 67, 10 minutos depois do Velo Clube ficar com 1 a menos, o Gabriel Menino acerta um chutaço de fora da área e aplica a goleada no placar, ficando 4-0 pro Santos. O Arão, melhor dizendo, né? Eu esqueci de dizer. O Gabriel Menino entra no lugar do Arão. O que eu achei uma postura bacana do Vojvoda, até porque o Arão tinha acabado de voltar. E o Gabriel Menino tem que entrar num jogo como esse. Ele tem esse chute de longe. O jogo estava muito aberto. E o Santos sabia que ia continuar atacando. Então o Arão já não fazia tanto sentido. Então gostei da substituição. Aos 75, o Moisés sai entre o Rony, que também eu acho que o Rony é um ótimo reserva pro Santos. E aos 80, mais um golaço do Gabigol, numa jogada do Neymar, a bola sobra e de fora da área o Gabigol faz o segundo dele, ficando com 2 gols e uma assistência. Aos 81, ou melhor, logo depois do gol do Gabigol, ele sai entre o Roleiser e 1 minuto depois o Roleiser faz o gol com a assistência do Rony. Então o Santos estava jogando muito, muito leve, porque estava vencendo o primeiro tempo tranquilo, e se deu bem no final das contas, na minha opinião. Com a combinação de resultados, vai enfrentar o Novo Horizontino. Eu acho que o Santos tem condição de ganhar. É difícil jogar em Novo Horizonte pelo fator sol mesmo, calor, então fica mais complicado. Mas eu quero ver se o Neymar já vai jogar de titular, se o Gabigol vai se encontrar finalmente, porque ele fez partidas boas, mas não era ainda o que eu esperava dele. Óbvio, ele não teve uma passagem brilhante pelo Cruzeiro, mas ele entregou os 15 gols na temporada. Então, é isso que eu quero dele. Eu quero que ele faça gol, o que o Santos não tinha no passado. No jogo contra o Velo Clube, ele conseguiu mostrar para que veio. Mas, de novo, não é parâmetro para a Série A. Vamos ver se ele continua numa boa fase e se ele e o Neymar dão liga para um ano melhor para o Santos, porque a gente está precisando. Também acho importante falar que eu acho que era muito importante o Santos classificar, não pelo fato de achar que o Santos tem condição de ser campeão, mas eu tô com muito medo do Vojvoda no técnico, sendo técnico do Santos e cair, né? Porque eu acho que se o Santos perde pro Velo Clube e não classifica, acho que o Vojvoda tinha grandes chances de ser demitido e eu acho que esse não é o caminho pro Santos esse ano, pelo menos. Eu acho que o Vojvoda ainda tem coisas a oferecer e dá pra extrair mais ainda com o Neymar voltando. O próximo jogo do Santos é contra o Vasco, que tá perdendo jogadores, né? Perdeu o Ryan, perdeu o Verratti e agora parece que perdeu o Coutinho também. Então, sendo na Vila Belmiro, eu acho que é um jogo bom pro Santos conseguir a primeira vitória no Brasileiro, que, querendo ou não, é o maior foco do Santos, que é não ser rebaixado, ainda não venceu e precisa vencer para encaminhar as coisas por um bom caminho. Valeu, gente. Até o próximo vídeo contra o Vasco na Vila Belmiro. É nóis.